A astrologia é uma ferramenta de cura, porque autoconhecimento é você querer conhecer você acaba se perdoando. Você falar para alguém, Vitoriana, calma. Depois que eu vi o mapa da minha mãe também, comecei a entender tão mais coisa. Eu vou apresentar você a você mesmo. Quando você vira mãe, você fala, caraca, eu tô igual a minha mãe, caraca, eu tô igual ao meu pai, tô igual a minha mãe. Olá, estamos aqui de Los Angeles com mais um episódio do podcast Filha da Mãe. E hoje a gente tem uma convidada muito astral. Michele Mata tá aqui com a gente hoje, astróloga, mãe, tia, irmã. A gente tem uma convidada hoje que para mim é muito especial, porque ela é uma mãe para mim também. Conta. As duas estão aqui, elas me representam muito nessa vida. Então estou muito feliz. Obrigada por estar aqui, tia, com a gente. Não, você. Ah, muito maravilhoso de ter a minha irmã aqui com a gente hoje. E ela é uma astróloga maravilhosa, por isso que a gente fez questão de ter ela aqui com a gente Astróloga das hoje. celebridades. Exatamente. Ai. Então, eu queria saber de você, Michelle, você está aqui de estadia em Los Angeles, mas o que que é Los Angeles para você? Então, quando eu vim para cá, eu escrevi um post, um Uhum. story sobre isso. Vir para Los Angeles é visitar minha casa 4. É onde está minha mãe, onde está minha família, onde está minha. Vai, Pode tudo ir. bem. A gente tá até com É. uma Aí, coisinha aqui, se você e a quiser. oportunidade de juntar todo mundo, meu pai, minha mãe e a família toda que cresceu, né? Tem mais gente, os derivados. A Los Angeles se tornou uma casa para mim também. Eu estou há muito tempo sem vir, né? 3 anos. E minha sobrinha, que minhas sobrinhas todas, né? Mas a minha sobrinha que chegou ao mundo tem 5 anos, então é isso tudo para festejar o aniversário dela e estar perto da família. É muito bom ter Tá você. sendo Mesmo que muito por especial. pouco tempo, é sempre tudo muito intenso. Eu acho que essa intensidade, quando a gente se encontra, que é É importante. maravilhosa. A gente sempre fica assim, vem, vai ficar só uma semana, podia ser um mês, né, no finalzinho, mas É difícil, é não. muito difícil. Esse lance de você estar longe da família é uma coisa eternamente É, difícil, que você tá aí vem, passa um tempo, mas aí sempre fica um pouquinho, né, tipo assim: "Nossa, podia ser mais um pouquinho, né". é difícil demais. Quem Uhum. não tem família longe, assim, não faz ideia que, assim, você pensa em alguma coisa, eu não posso pegar o carro e ir até a minha irmã ou ir até minha sobrinha, eu tenho que, né? Graças a Deus tem o virtual, mas não dá, né? É, Assim, eu aí a gente tenho muito. atravessa até Los A Angeles, que gente é longe. atravessa. É. A gente E vocês É. atravessam até Los Angeles Brasília. é longe. Los Angeles eu podia ser um pouquinho mais perto das coisas, mas não tem nada perto de Los Angeles, é México. Los Angeles, assim, pelo menos Nova York, que eu tô em Nova York, é uma coisa assim, são 6 horas pra chegar aqui, e são 10 horas pra chegar no Brasil, mas aí são 6 horas pra chegar em Londres também, então eu tô meio que num centro que eu posso É encontrar verdade. lugares. Você que está no melhor lugar É para um gente, lugar bom pra ir, perto mas gente, Los Los Angeles é Angeles, 14 horas daqui, é muito 6 horas, longe. assim, é longe. Nossa, Eu acho interessante que você falou essa coisa da intensidade. Eu acho que intensidade é uma característica muito sua, desde nova. Você sempre foi uma pessoa muito intensa. Quem te conhece na intimidade, que teve acesso a você mais cedo, sabe que você é uma pessoa intensa. Então, acho interessante, porque apesar de você vir e ser pouco tempo, tem uma característica sua até na vinda para Los uhum. Angeles e para nossas vidas aqui quando a gente recebe você também. Mas uma coisa que eu queria saber de você, voltando para o assunto da astrologia, porque isso é uma marca registrada sua, quando a gente fala de intensidade, de em você lá desde cedo, a astrologia também vem desde cedo, né? Hum. Como você lembra quando foi o despertar quando foi isso para você? Ó, Você tem esse eu tenho momento? mais de um momento. Quando eu era criança, e aí vocês se lembram, Uhum. era uma linguagem que já era muito fácil para mim. Eu falava, gente, essa língua eu entendo, Hum. eu compreendo essa linguagem, que é uma língua, É a uma astrologia é uma língua. língua, é um Total. idioma. É. Aí, assim, eu pegava e eu lia, lembra que a gente sentava nisso? Todo dia de manhã eu pegava o jornal e lia o horóscopo, todo mundo. E aí eu fui avançando, porque eu comecei a saber o ascendente, eu gostava de ler outro signo, e o ascendente, eu gostava e assim vai, né? E esse foi o primeiro, assim, contato, eu muito nova. Aí depois eu tive um contato de novo, isso a astrologia aí, pega, compra livro, tem livro, sempre o tempo inteiro, tudo é astrologia, qual o seu signo, aquilo, né? Muito novinha, novinha mesmo, a gente muito criança, Sim. adolescente. E aí a gente tem uma amiga que a mãe dela também falava sobre isso, então a gente começou a ficar
a gente se cercava disso, né? Que tinha a história da, né, tia Lísia, Carol, que a gente Uhum. ouvia aquilo também, aquilo era interessante. E daí assim, aí corta, né? Porque a gente tem a vida normal e tal, mas a astrologia nunca saiu de mim. Eu sempre era livros, era história e tal. Tem uma passagem que a minha tia Ângela me deu um livro chamado A Ponte. Ela não me deu, não, ela me indicou. E isso fez uma diferença na minha vida com a astrologia completamente. Eu até indico muito esse livro para quem quer entender a astrologia como eu vejo. Porque a astrologia, você está falando aqui o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro, agora ela acessou Mercúrio, agora ela falou de Júpiter, agora ela acessou Urano, eu estou o A tempo tua mente já inteiro. tá É quase pensando assim nisso. estético, é quase assim Uau! uma sinestesia que a É gente que vê, outra pô, língua, é assim. outra língua. E vocês estão falando, eu estou o tempo inteiro, pá, agora é a Lua, agora ela está falando a Marte dela, sabe? Eu Sim. vejo isso. E esse livro A Ponte me despertou para o caramba, a astrologia é muito maior do que o signo, do que só o autoconhecimento, a gente como signo, como a gente. Ela está em tudo, desde o acordar, ela está em tudo, em todos os movimentos, ele passa por Áries, por Touro, por gente, tudo na vida passa, como tudo tem um ciclo, é o ciclo da natureza. E esse livro me despertou para isso, que a astrologia está absolutamente em tudo. Quando a gente chega, ligou as luzes aqui, isso aqui é alguma coisa, isso aqui tem um porquê, tem um planeta aqui influenciando, tem um arquétipo de um signo influenciando essa, entendeu? Você Influenciando não vou consegue. usar essa palavra, mas Uhum. não é porque não é influência, mas traduzindo isso tudo, Sim. entendeu? Esse movimento. Então, Você tem uma analogia muito bonita, que eu acho, da costura. exatamente. Fala dessa analogia para as É. pessoas entenderem o que é, Essa porque eu acho muito analogia, a legal. primeira vez que eu escutei, aí, enfim, estava contando disso, eu Sim. fui. Mas essa analogia foi uma mestre minha, que é minha mestra até hoje. Hoje em dia a gente tem um grupo de astrólogo que a gente se encontra toda quarta-feira, se encontra virtualmente, né? E Que discute os ótimo. mapas de Esse mundo e acesso. tudo. E uma das aulas dela, ela falou assim, gente, a astrologia é uma costura. Ela é uma senhora, assim, de uma sabedoria enorme, bem senhorinha. E eu fico ali, ai, meu Deus, daqui a pouco ela vai pegar o desfibrilador, porque é tão. E, e ela falou uma vez, eu falei, é isso, é costura. Daí eu fui lá na minha casa 4, lá na minha avó, que era, né, uma costureira de mão cheia. Eu falei assim, é isso que eu faço o que minha avó faz, só que eu faço Que com lindo. outra, eu uso outro tipo de ferramenta. Sim, que lindo. Outro tipo de ferramenta, mas é isso que eu faço. Tá aí, é isso, exatamente, desde nova. Você pensa, você é nova, você vai ser astróloga, vai ver de que vai ser, né? Você fica pensando, né? E não é uma coisa que, vou fazer faculdade, eu não tinha. Então, Sim. assim, é uma coisa que se distancia do mundo, né? Da batida do sistema, cada 10, Saturno, mas aquilo se aproximava de mim. E aí a virada de chave foi quando grávida do Diego, eu fui numa eu ganhei, ia ter como é que fala? Uma palestra sobre a entrada do Sol em Áries, que é toda em março, né? O equinócio, começa o ano astrológico. E eu fui nessa palestra toda linda, e nessa palestra tinha um sorteio no final para ganhar. Era numa palestra num curso que eu já tinha muita curiosidade, eu longe para caramba da minha casa, mas fui lá eu, lá sentadinha. Aí no final tinha um sorteio para ver quem ganhava o curso daquela palestra. Ixi, era Óbvio. muita gente, eu tinha ganhado óbvio. A minha tia, ela é a pessoa mais sortuda que existe. Isso é o quê? Júpiter? Essa sorte Não, dela, esse é o formato do meu mapa. Ele tem os gente, aspectos do meu assim, mapa, é um ela formato ganha de no sorte. bingo, ela ganha em tudo. É uma. Mas essa foi muito Ganhar na boa. Mega Sena, como A lá. Mega Sena. Mas aí, cara, parecia que eu tinha ganho lógico. Eu falei, gente. Aí, porque ali eu já estava, eu quero educar meu filho nos preceitos da astrologia, que não é religião, mas ela é muito generosa com quem o outro é. Ela não consegue, assim, eu sabendo o mapa, eu não posso, o mapa de uma pessoa quando chega para mim, eu começo a ler para aquela pessoa e falar, cara, olha suas possibilidades. Aí eu fico dessa intensidade, o jeito que cara, olha isso aqui, eu não quero, porque a gente vai crescendo e vários pontos ali estão sendo podados. Uma criança ariana, muito enérgica, muito viva, muito alegre, aí você começa, nossa, fica calma, senta de perna fechada, mas não é isso. Então você é Vamos tímida. levar ela, é aquela coisa, em vez de você fazer o oposto, não, você lida com o próprio veneno da cobra, é o antídoto, você usa aquilo, você tem que saber equilibrar essa energia, e a astrologia, ela explica isso. Eu não posso cobrar do outro aquilo que ele veio aprender, eu posso usar os meios que ele tem de melhor ali, porque ele vai, tá ali, ele não tem como, ele não vai escapar daquilo.
porque a gente não escapa do mapa. A gente não escapa do mapa, mas a gente tem a possibilidade de amenizar muita coisa. E esse amenizar vem lá da casa 4. Tudo começa na casa 4, gente, que é a casa da família, que é a casa onde está a mãe, a Legal avó. isso. É tão Não, é E genial. tudo termina na casa 4, gente. Da onde a gente veio, a gente vai lá para o sistema, lá para a casa 10, a gente tem que ir, mas o retorno é a casa 4, é onde a gente vem, da família, né? É ali. É ali que a gente vê a segunda parte, a segunda parte da nossa vida, a velhice, é a casa 4. Não é mais a casa 10, porque a casa 10 é o retorno de Saturno, 28, 29, 30, é quando você tem que se inserir no sistema. Aí a gente fala de carreira, é o seu cartão de visita da casa 10, eu estou no mundo, quem eu sou no mundo, eu sou recebida no sistema, estou na sociedade, quem eu sou. sim. Diferente da casa 1. A casa 4 é o recolhimento, é onde você está acolhida, a sua intimidade, é onde você vai recolhendo essas coisinhas na velhice. Uhum. Então, essa casa 4 é muito importante para a gente olhar e poder evoluir. Uma coisa que eu achei interessante é que você falou essa coisa da astrologia não ser vista como? Vai viver de quê fazendo astrologia? A gente é muito no final dos anos 90, né? Aquela coisa que todo mundo, a gente foi muito educada até dentro desse padrão de eh, advogado, médico, Ver dentista, direito, aquela coisa medicina. muito focada. E você fez uma faculdade de Eu já comunicação. fui meio contra o que meu pai Sim, falava, e eu hoje em dia falo, poxa, que direito é legal, né? Você ter feito também foi direito bem tem uma legal. base bacana, assim. Mas eu já tinha. Eu sou essa coisa de ser intensa e muito apaixonada, que vem do ascendente da linear, essa explosão, tem uma coisa também de outros aspectos do meu mapa, tem uma coisa meio assim, sonhadora também, meio romântica da situação. Jornalismo foi um tipo, um É, tiro, eu falei, caramba, eu mas achei que eu você pudesse. linka o jornalismo com a Hoje em astrologia? Hoje em dia, dia você consegue ver completamente, coisas? Sim. completamente, porque aí eu falo, o meu jornalismo é detetive, eu falo, é um jornalismo de verdade, não é um jornalismo da fofoca, Sim. porque é o de eu investigar aquele, eu pego um mapa para, antes disso, eu estudo, eu Perfeito. investigo aquilo tudo. Aí quando a pessoa está na minha frente, a gente está conversando, eu estou nos mínimos detalhes, desde quando ela começa, porque uma simples palavra, eu já sei que ela falou de um lugar ali no mapa. E aí aquilo ali, entendeu? Então é uma investigação, e é assim, uma troca, né? A pessoa tem que me contar. Né, Eu, então, eu- para quem tá assistindo, gente, fazer um mapa é uma coisa tão. E se você não fez o mapa, faz o mapa. E Nossa, marca para fazer o mapa com a Michelle Mata, porque é uma experiência tão, assim, de abrir tanta mente, de você ter um entendimento tão maior, assim. E como você lê é tão bonito também, porque você entra, assim, óbvio, eu já te conheço, eu sou da sua família, mas eu conheço muitas pessoas que já fizeram com você que não são da sua família, que você não conhece também, e não, você assim, abre um leque ou uma visão para a pessoa que ela, no fundo, a gente já tem um certo, a gente sabe, a gente sente, mas quando você fala e vem de uma pessoa que você não conhece, você fala assim, meu Deus, e sim, faz muito sentido. é. uhum. É um É uma instrumento experiência. muito grande de autoconhecimento, né. A partir do momento que você entende que a astrologia, ela não as pessoas têm, às vezes, uma visão muito equivocada de uma coisa de previsão, e não tem, é um instrumento de autoconhecimento. E quando você sabe aplicar aquilo para sua vida, você facilita o seu processo, porque você consegue ver coisas nas entrelinhas que você não está assim, com essa perspectiva toda da sua própria vida. E quando você ali te dá muitos, nossa, caminhos da pedra, você fala: "Nossa, aqui eu já consigo seguir por uma outra direção à minha própria vida". Então eu acho um ótimo instrumento de autoconhecimento. Assim, Mas agora vindo nessa coisa de autoconhecimento, conhecendo mais sobre a Michelle, como que foi a infância da Michelle? Quem era a criança Michelle? Quem foi você dentro da sua casa? Porque você tem uma personalidade excêntrica, né, que também, se apresenta em você, que é muito, autêntica. Eu boto excêntrica, porque você sempre foi uma pessoa de voz. Quem era você na sua infância? Como você se vê na infância? é assim, muita energia, Uhum. muita vontade de fazer muita coisa, muito também sonhadora, romantizava as coisas. É, a criação dos meus pais, eles muito novos me tiveram bem ou mal, não, assim, algumas coisas eu fiquei, que eu tive que me segurar, sabe, segurar, porque era muito, né? Então, uma criança com muita Áries no mapa, né? Muito fogo, tem Uhum. muito elemento, tem uma explosão assim que nem sempre é atendida, né? Às vezes fica Sim. mais. Então, tinha essa intensidade. Eu, criança, em alguns momentos me senti podada por, né, natural, de uma criança muito. Mas
muito criativa, muito, a minha cabeça não parava, até porque, como você sabe, eu ficava muito doente. É. Isso também está no meu mapa, que era uma maneira de estar juntando aquela família. Hoje em dia eu compreendo, de estar Uhum. trazendo aquele pai, aquela mãe para sempre muito perto, trazendo até alguém que a gente precisa estar aqui. Então fazia parte do meu processo dessa maneira, Sim. que hoje em dia não tinha, eu fico doente. Gente, eu tive todas as doenças infantis do mundo, né? Caspa, coqueluche, escarlate, até o que não tinha, aí, sei lá. Aí a minha irmã, Sabrina e Patrick, tiveram uma catapora de leve. Aí eu ficava lá. Aí depois eu tinha que ter asma, eu tinha que ter amígdola. Aquela loucura. Foi. Uma Verdade. pessoa extremamente saudável, né? Assim, É. tudo, mas assim, fazia parte. Mas aí, assim, eu era uma criança que ficava muito na minha cabeça. Então, tinha muitas histórias, muitas vezes, Michele, não pode correr, tinha uma proteção comigo. Sim. De Depois não primeiro cresceu lá, filho de também. primeiro, Filho mais de primeiro velho. filho, mas tinha esse cuidado de eu Também. parecer frágil, eu não era. Sim, Porque eu também era muito interessante isso. muito fogo, e aí, ao mesmo tempo, né, a Michele é estourada, e assim, porque às vezes aquele fogo retido, gente, fogo retido, você falar para alguém vitoriano, calma, você usa com calma. É. O ariano você fala, vamos, certo, entusiasmo, você tem que saber aquela linguagem para tratar aquele, né? Então, mas é isso, não sei. A minha mãe tá tendo que lidar com a Ariana desde cedo também, Agora, minha irmã mais cedo, que nova. você fala, respira, você entrou, vamos embora. Respira, mas vamos ser felizes, Não, vamos, ser vamos, você vai feliz conseguir. total. Porque o Áries é o herói, é o que começa tudo. Sem Áries a gente não nasce, Áries representa quando a gente nasce, seja o parto normal, tem sangue, tem corte envolvido. Áries é tudo isso, é um Marte, então tem essa explosão de vida quando a gente nasce. Então Áries literalmente é o fogo cardinal, é fogo. Enfim, E então, teve assim, você tem mesmo que isso saber. para mim também no nascimento Então, da tem minha. isso. Geralmente no nascimento já fica ali no ariano, né? Minha mãe, Você teve isso também, você nasceu de parto normal, normal. foi a Foi o única de único parto parto normal. normal da minha mãe. Ia sair arrebentando Mas tudo, porque como ela teve foi? hemorragia, que eu só vim saber depois. Sim. Porque também tem isso, eu vim saber depois que ela teve hemorragia, eu tive até que retificar meu mapa, que é uma coisa que a gente faz, porque o horário não batia. Quando eu tinha o meu mapa, eu fui procurar o nascimento do meu filho, não batia com o horário que eu tinha na certidão. E aí eu fiz um trabalho de retificação do meu mapa e descobri qual horário, porque aí apareceu algumas situações, como o nascimento do meu filho, um acidente que eu tive, depois que eu retifiquei o horário. E foi com sangue, minha mãe teve hemorragia, eu nasci com os olhos vermelhos de sangue, que eu já vim com fogo, sangue nos olhos. Sangue nos olhos. E aí você foi essa filha dessa mãe, que primeiro veio você, então você ficou, e depois você teve os seus irmãos, que aí veio eu, fui a segunda, que aí você teve que dividir o seu espaço. Mas como, aí agora eu vou entrando um pouquinho mais a fundo na vida da Michele, da criança, como foi a sua relação com essa mãe? Quem foi essa mãe para Michele nessa primeira etapa da sua vida? Então, muito carinhosa, muito amorosa, de cuidado com a casa, muito. A minha mãe, eu tive assim, muito contato com ela até minha adolescência, né? De falar de primeiro beijo, de falar como é que é o sexo. E minha mãe era muito diferente, eu acho, das outras mães. Era a minha visão. Eu tinha até ciúmes demais da minha mãe com as minhas amigas, porque ela era muito interessante, porque ela falava, e ela era jovem, bonita. Assim, e a conversa com ela, eu podia falar tudo, eu me sentia muito à vontade com a minha mãe, muito. Ai, Então, assim, eu tive uma mãe, assim, muito, assim, vocês eram muito fortes, muita muito, afinidade, e né? eu tinha uma coisa com ela que eu sentia, eu chegava perto dela, assim, e falava, mãe, você tem cheirinho, ela lembra disso, ai, você tem cheirinho de leite, sabe? Era uma coisa assim, então era muito, minha mãe, assim, não com meu pai também, só que meu pai já era uma figura mais, né, netuniana, que eu botava mais assim, e minha mãe estava ali. Vocês eram muito grudados Muito quando a gente grudados, era nova, muito, vocês eu tinham mais tudo. afinidade. E muita intimidade É. também, sabe? Eu falava as coisas para ela, eu não fui uma criança que eu não falei sobre. E eu trouxe isso para o meu filho, porque a gente tem uma intimidade. Minha mãe, assim, essa coisa de. Que o meu marido até fala, parecem índios, está todo mundo pelado em casa, está todo mundo, olha ali, ó, tá aqui, levanta aqui.
que era uma coisa assim na nossa É. casa, a Sim, gente era uma nova, coisa eu bem livre, todo bem mundo eram índios, se beijando, a gente já veio até de uma criação, assim, diferente e bem avançada pra época, a gente pensar que a gente foi criado dentro de uma filosofia messiânica que já não era uma coisa que totalmente, isso eu ninguém sempre nem falo. sabia o que era isso. Todo mundo era católico, cristão, não sei o quê, e a gente era o quê? Messiânico. O que é messiânico? Exatamente. Ninguém entendia, já era uma coisa Uma muito religião japonesa, é, que vem Oriental, É, milenar, oriental. milenar. Então era uma coisa, tem altar, é. que é todo em A japonês. gente rezava fazendo Rezava em japonês. japonês. Eu tenho até eu sei as. Eu também. Eu assisti engraçado, você tá falando de você assistir Conclave. E eu não sabia absolutamente nada como funciona, né? Porque ele é uma, Sim, né, conta tudo. sim. Aí Maravilhoso esse filme. o meu marido falava, não, porque tem. Eu falei assim, gente, eu não sei absolutamente nada Da sobre Igreja católico. Católica. Uhum. Nada, porque eu não cresci. A gente Não. Eu não falei isso, cresceu eu católico. cresci no A Messiânico. gente não fez a primeira comunhão, a gente Não, fez não nada disso. fizemos. A gente Batizado, fez, Só fomos sim. a gente batizados. foi batizado, mas a gente fez a consagração para receber a É o coisa Recário. do Recário, É, exatamente, que já é uma coisa o bem choco, né? Na o verdade, o choco. primeiro Eu choco. lembro, eu Depois era o louca para Recário. receber o choco, É. gente. E era uma coisa bem era uma coisa bem diferente dos Muito, nossos muito. amigos, de tudo, e então nossos pais já eram pessoas Muito muito jovens, modernas, jovens e né? Muito modernos, assim, jovens. cabeça muito aberta. E eu É. acho isso muito legal, porque isso também influenciou a gente de uma certa forma pra Eles gente são, ter uma cabeça aberta os também. dois são muito jovens, Muito, até hoje. até Né? hoje são Você olha super. para eles, eles estão abertos, Ontem a jovens. gente É, estava lá Então, dançando. Eles são muito, meus avós são muito é jovens. muito Eu legal. amo isso. Mas aí a gente teve uma coisa um pouco, não foi convencional essa parte com a nossa mãe, que eu acho que é uma coisa interessante, que esse podcast traz isso. E aí teve algum momento que a nossa mãe teve um corte com a gente. Como foi esse você quer contar a sua história pela sua visão? O que que foi isso? A gente teve a nossa mãe, até que idade você teve a sua mãe muito próxima a você e então, como foi isso? Vamos então, lá. minha mãe teve até uns 13 anos, muito próxima, foi Uhum. aí que teve um rompimento ali Sim, da família e tal. É uma sim, coisa que eu já percebia, sentia, como se eu sentisse desde muito tempo, que aquilo não ia durar. Não sim. Você sentiu? sei, sempre falei, eu sempre falava, desde muito nova. Por isso que eu falei do processo de ficar sempre. Tem catapora, não sei o quê, então eles se uniam para ficar lá. Então estava ali, eu já sabia que aquilo um dia não ia existir mais. Talvez esse ciúmes também. Então eu tinha muito medo, eu tinha medo dos meus irmãos se perderem, eu tinha medo, eu teve um período que eu tinha muito medo dela, porque eu sabia que aquilo ia se desfazer, né? Eu era muito, como eu ficava muito doente, eu ficava muito observadora, as coisas passavam muito na minha cabeça, eu continuo as coisas muito na minha cabeça, né? Pensando e observando muitas coisas que criança não devia estar observando, Uhum. coisas que criança sabe. E eles muito jovens vivendo também, então em um momento falou assim, Michele, vai brincar, minha filha, vamos fazer uma terapia para você aprender a brincar, não é para ficar aqui com os adultos, né? Então aconteceu, Foi mas isso. enfim. E foi muito Sim. doloroso, até porque também não foi o que todo mundo vive normalmente, É. né? Foi minha mãe que acabou, a gente acabou tendo que ficar com meu pai, minha mãe foi, então teve esse crescer que foi meio brutal, porque, né, teve uma corte de cordão De cordão. umbilical sem a gente E é importante a nem gente falar que a gente teve, assim, antes desse corte de cordão umbilical, minha mãe era muito presente, a nossa rotina era muito inteira com a minha mãe. inteira com a minha E aí mãe. chegou um momento que ela se separou e aí ela acabou indo embora da casa e a gente ficando com meu pai. Que era Eles todo mundo, fizeram. nossa, vocês moram com seu pai e a sua É, mãe, que já era também uma coisa, a gente já tinha um monte separar de já era uma coisa. coisa, Nada já, convencional. separar foi um boom nos anos 90, mas já era uma coisa tipo, nossa, tem os pais separados. Aí daqui a pouco, nossa, você mora com o seu pai, não com a sua mãe, então já foi. Não, Só que além da minha mãe ir embora, a gente teve um corte realmente muito grande, porque ela não se separou, e aí ela, de repente, levava a gente ainda na escola, buscava, não, não, ela foi assumiu cortado, foi aquele cordão papel, umbilical, tipo, aquele papel dela do cotidiano foi completamente cortou, e aquilo foi, como foi esse processo para você? então, pra mim foi muito raivoso, como Uhum, qualquer ariana, e aí eu me lembro que eu fiquei um bom tempo da minha adolescência e isso hoje em dia, obviamente, com a astrologia eu vejo, eu sei onde está, eu sei até onde foi o momento desse corte, uhum, com quem a minha lua conversa e por que isso haveria de acontecer dessa maneira, mas foi muito raivoso e eu fiquei um período muito, era muito focada nisso, então porque ela se uniu a uma pessoa que não era uma pessoa uhum, que agregava, né? Então, sim, enfim, e eu muito jovem, sem saber daquilo, né? Deu uhum, raiva, né? sim, Raiva, e ao mesmo tempo olhar para o pai e se ter um sentimento que também, sabe, vou cuidar, e coitado, né? sim,
um sentimento que, na verdade, era ilusório. Uhum. Depois, eu mais velha, eu entendi que aquilo não era um processo dos dois, que eu não deveria estar ali naquela miscelânea, mas também não tinha ninguém olhando para, Sim. porque não tinha nem tempo, coitados, também eles estavam Uhum. tendo que assumir Ninguém, coisas. Então, assim, envelhecer, amadurecer é uma dádiva de Deus. Sim. Não é nada que eu carregue que seja. Pelo contrário, assim, foi bom, porque a gente também amadurece. Depois de um tempo, eu entendi que amadureci. Tem, obviamente, que a intimidade se afastou o cheirinho de leite, eu não sinto mais. Então, Sim. essas coisas que talvez Sim. eu fosse levar mais tempo, mas assim, volta e meia eu já lidei com gatilhos que vão para um lugar dessa raiva, Dessa que eu criança fiquei um ferida, tempo dessa dessa adolescente. adolescente ferida, que eu Uhum. não sabia, então várias vezes eu vou lá, Sim. várias vezes não, algumas vezes eu me vi indo lá gatilhada, Sim. e que depois eu falo: "Meu Deus, é horrível", Sim. né. E que faz parte do processo e, assim, a astrologia me ajuda, assim, depois que eu vi o mapa da minha mãe também, comecei a entender tão mais coisa, Legal. porque eu falo, olhar meu mapa: você olhou seu mapa, você já sabe, meu amor, tem vezes que eu estou deitada assim, falo: aquele aspecto". Exatamente assim. Aham. Sim. Eu tenho os insights Tem os do insights. meu próprio mapa. Aí eu falo para as Imagino, pessoas, quando alguém vem se consultar comigo, eu falo: "Olha, 2 horas e meia, 2 horas e meia, se você tiver tempo, eu não vou cortar, porque se você quiser muita informação", porque é uma conversa que a gente vai. E eu quero te dar o máximo de informação, o que você vai fazer com isso, que seja o melhor que seja feito, mas assim, porque não, e assim mesmo, você vai ter que olhar de novo, olhar de novo, olhar de novo, porque sempre tem, você vai assim, são tantas possibilidades, não é preto no branco, são tantas as nuances, e enfim, aí Você entra em um transe, assim, fazer o mapa com você é uma coisa que você entra num lugar que você começa a entrar. Sabe aquele meme da Renata Sorrah, que ela tá, tipo assim, fazendo então cálculo? vamos É isso literalmente mesmo. você fazendo mapa. Exatamente. Exatamente. E a lua? E como que você vê? A Vamos falar um pouco mãe, da astrologia. É, a mãe a do mãe mapa. dentro do mapa, como é? Eu sei que tem a ver com a lua, porque eu sei, o mínimo que eu sei da astrologia É. por Você você. até sabe bem, você está Eu bonitinha, tô, você eu está tô fazendo um mais, dever de casa, um dever de que casa, gente. você faz as perguntas que eu queria que É. todos os meus clientes fizerem. Eu tenho um Eu falo entendimento, assim, mas é porque eu cresci ouvindo muita coisa sua, então a informação entra, e eu tenho também uma curiosidade pela astrologia. Mas É, o fala pra gente, como é que. que é a mãe no mapa, né? O que seria isso para quem não entende nada de astrologia e está agora já interessado sobre astrologia? O que seria essa mãe no mapa? Como a gente vê isso no mapa? Se a gente tiver essa curiosidade de onde eu vou pesquisar para ver minha mãe no mapa? O que seria isso? então, é muito profundo, tá? Isso, mas assim, basicamente a lua realmente é o arquétipo feminino, que pode ter sido a mãe, uma avó, mas tem um arquétipo feminino, que é a lua, que conta da mãe. Aí você quer saber um pouco mais da história, da sua história de vida, antepassados, você vai à casa 4, porque a casa 4 ela é regida naturalmente por essa lua. Então, são 2 pontos. Mas tem a Vênus é quando você vê aquela mãe arrumada saindo, bonita, cheirosa. É a mãe, é um arquétipo feminino da mãe também, quando a gente tem. Quando a gente fala da mãe, o primeiro contato, criancinha, você vai olhar para isso, para a lua, para Vênus, para a casa 4, para casa 10, porque essa mãe também pode ser uma mãe que foi mãe e pai ao mesmo tempo, então ela também tem uma situação de autoridade. Não é só uma coisa, mas quando a gente quer, assim, o primeiro arquétipo Sim. feminino é a lua, é a mãe. Seria. E a gente fala porque a lua representa todas as nossas emoções, tudo que a gente sente. Enquanto um sol leva 1 ano para fazer um retorno solar, tá? Para voltar, faz a revolução solar, 1 ano da vida da criança, a lua já fez 13 vezes essa volta. Então, a criança já levou um monte de emoção ali, Sim. sem saber nada, porque são emoção, são sentimento. Então, é a mamãe que tirou do peito, é o chorinho no berço que ela não estava. Isso tudo é a lua. Ah, Isso tudo a gente não consegue controlar. Não tem controle porque é condicionamento. A lua é condicionamento. Imagina, desde pequeno você teve 13 revoluções da lua até você fazer 1 ano, quando você tem a primeira revolução solar. Então, assim, esses primeiro ano é quando a lua está tocando os seus os aspectos que ela vai fazer e voltando, e voltando. Então, cada hora é uma coisa, cada hora você vai. Então, assim, ali forma todo o seu emocional, como você vai lidar com o seu emocional, como você vai lidar com a sua intimidade, é a lua, né? Aí, se você quer se aprofundar mais sobre a figura da mãe, você vai olhar a lua, aí você vai olhar com quem ela conversa, com os planetas ela conversa,
né, que a gente chama de aspecto. A gente vai olhar a casa 4, que é uma casa, do lar, da família, da mãe, entre outras coisas. Você tem que olhar a casa 10 porque tem essa figura de autoridade, essa figura, essa mãe também que está ali na casa 10, porque a casa 10 fala também dessas figuras de autoridade mais velha. Sim. Você vai olhar para uma Vênus, que é essa mãe, que às vezes você tem uma lua com a Vênus, essa mãe, né, os dois femininos, que não é a lua emocional, que acolhe, e a Vênus, que é a bonita sedutora, que tem gosto, que tem desejo, que pensa mais no seu, né, no seu prazer. Então, então, assim, é tanta coisa que não dá para você diminuir. Sim. Mas a Mas Lua é um Mas é início. interessante a gente Isso. pensar que, tipo, mesmo 3 irmãos, somos 3 irmãos, cada um tem uma lua. Então Total. isso faz muito a gente também entender que por mais que a gente nasceu com a mesma mãe, na mesma casa, tivemos os mesmos acessos e coisas, a Isso é gente teve interessante você tá visões falando. diferentes, né. Gêmeos pode ter no mesmo signo, só que eles podem. É isso que eu falo que é eles têm a Lua no mesmo signo, só que o que que a gente chama de epigenética, o que está o entorno que você está vivenciando, ele vai ligar alguns pontos daquele arquétipo. A Lua, a gente vai ver o signo, a Lua em Áries, aí a Lua em Gêmeos. Então, um gêmeo, se uma estava dentro de um quarto, a mãe pegou a outra para dar de mamar, aquilo ali elas já gatilharam uma coisa daquele arquétipo Muito que uma vai ter, a outra não vai ter. Tá. Então, mesmo no mesmo signo, Sim. uma lua em Áries pode ser extremamente entusiasmada, corajosa, como pode ser irritada, nervosa, mais violenta. Sim. Depende do que foi gatilhado na mesma pessoa. Então, assim, não tem um Muito impacto, não interessante, tá? isso é muito. Você tem uma coisa que eu nunca esqueci, que você me falou uma analogia também sobre isso, porque as pessoas falam: "Ah, mas eu tenho um signo tal e a outra pessoa tem um signo tal, a gente é tão diferente". Mas, gente, as pessoas podem ter o mesmo mapa. Aí você me falou uma analogia do do médico E o e o assassino. assassino. Exatamente. As 2 pessoas mexem com a faca, mas não Ou com um instrumento de morte e vida, mexe com corpos, enfim, pode ser o mesmo mapa, só que eles foram para por caminho. Por caminhos quê? Eles vieram de uma família com os poderes aquisitivos diferentes, em locais diferentes, isso tudo vai moldando e gatilhando aquilo que você vai usar dos arquétipos, que é a tal da epigenética, entendeu? Nossa, Que que você legal, é gente. incrível, É é incrível incrível. como você vai, incrível, fora do comum. Por isso, quando alguém fala: "Mas eu não sou igual", eu falei: "Tá bom, querido". Não, quando fala assim: "Tá bom, querido". Tá bom, querida. Eu não acredito em astrologia. Eu falei: "Não, você não tem que acreditar, você só não usa. Você só não usa ela. Você não tem não Você quer não está acessar, você você não não tá quer usando acessar. essa ferramenta, você não quer que eu traduza para você essa língua, porque eu sou além de costureira, eu sou tradutora. É o que eu sou. É muito tradutora, é uma legal. tradução de uma língua. E como é que é aquele negócio de, astrologia não é para milionários, é para os É, bilionários pessoa que dos bilionários, sabe? Porque assim, é uma ferramenta de tanto poder de lidar com os outros, de coexistência, de existência, de se entender, de mergulhar nas coisas. Quando você fala, a gente estava falando aqui das dores, minha cabeça estava isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, no meu mapa, porque eu conheço meu mapa e conheço do mapa. Tem mapas que eu conheço de tudo, assim, grau. O meu filho, às vezes, faz coisa, eu vou lá no mapa dele, pum, e também tenho epifanias com meu filho. Então, quando você conhece aquele mapa, eu fico o tempo inteiro voltando ali. Mas, E enfim, quando não é que tem. você lida com, você pega um mapa que às vezes tem uma coisa muito forte, assim, que você tem que se ver, que você Sempre tem. quer falar sobre Um porque é uma assunto. coisa muito íntima, Sempre você tem tá tão em assunto. intimidade com a Total. pessoa. E você como é que você Eu já começo falando: olha, eu vou apresentar você a você mesmo. Ninguém sabe mais de você do que eu, do que você mesmo. Eu não vou saber nunca mais. Eu tenho essa ferramenta aqui e antes eu gosto. Porque geralmente tem muita astrólogos que conversa antes. Ah, você faz o quê? Faz um tipo um. Para saber mais ou menos um pouco E de quem é aquela eu pessoa. prefiro não saber nada, porque eu pego aquele mapa e eu vou escrevendo tudo que eu posso, vou ali, falei: nossa, e vou. E depois vou trazer, vou te contar tudo que eu anotei, vou te contar todas as minhas anotações aqui desses trânsitos, tem coisas que não tem, desses aspectos, tem coisas que você fala, não tem como, é isso, até porque você faz as ligações e tal da costura, mas eu deixo a pessoa à vontade para contar, porque ela precisa contar. Se a pessoa ficar calada, eu vou falar. Aí a pessoa: "Não é isso, não foi bem assim, foi isso aqui". Eu falei: "Ah, ok, foi com essa pessoa aqui, ou foi com isso", mas está sempre tudo ali, né. Aí, às vezes, eu boto de um jeito, né, figurado, que foi como eu enxerguei ali, a pessoa está aberta para se, né, para essa troca, porque eu não adivinho nada. Eu você sente literalmente não adivinho nada. é. A gente precisa dessa conversa. Então, quanto mais a pessoa conta dela,
tá aberta, porque é uma sessão, uma Mas página. essa Mas leitura também claro, fica aí, e ela, muito ela me flui para ajuda, você. eu ajudo, eu falo, cara, Sim. isso aqui. Aí ela fala assim, você sabe como é que você pode usar isso aqui? Assim, ó. Porque eu penso, ferramenta, porque esse planeta me diz isso aqui que você usou desse jeito, que você carregou desse jeito, pode ser usado assim, isso aqui é isso aqui. Aí eu vou, e eu gosto de explicar para a pessoa, né? Porque essa casa fala disso, você está entendendo essas possibilidades? Aí a pessoa se ilumina, é mó barato também quando a gente vê que a pessoa está se É iluminando. muito legal quando você tem esse puff, É, assim, tipo assim, e a gente teve, eu tive esse pouco tempo com você, que a gente falou sobre retorno de sim. Saturno, Sim. e Eu aí, recebo às vezes tanto igualzinho, caramba, como foi você. tipo assim, nossa, você falou uma coisa que bateu tão profundamente, Sim. tipo assim, nossa, Saturno está tentando te ensinar isso aqui, é isso aqui. Aí, tipo assim, uau, sabe quando você tem um É. momento, assim, de entendi tudo? É. Ah, nesse momento é isso aqui, mas assim, ele deriva ali também, né? Porque Sim, se a gente começar, você começa a perceber, ah, isso aqui também foi Saturno, tô entendendo. Porque aí você linka, você vai fazendo. os links, Imagina que E a astrologia, ela te ajudou, então, a ter uma leitura melhor da sua mãe? total, total, da minha mãe, total, completamente. Meus pais todos. Te Do ajudou no meu seu pai, dos processo meus de cura, de irmãos. de de lidar com as pessoas à sua Sempre, volta? sempre. A astrologia é uma ferramenta de cura, porque autoconhecimento é você querer conhecer você, você acaba se perdoando, se Se dando, se né, corrigindo, tapinha tentando nas fazer costas. melhor, sim. E também entendendo o outro, essa coisa de você entender o outro, assim, como eu entendo de astrologia, vejo um mapa, quando eu pego um mapa um pouco mais denso, porque tem uns mais, eu falo, Sim. mas que também pode ser ué, maravilhoso, porque, assim, às vezes a pessoa fez limonada, torta de limão e fez uma coisa que fez festa ainda com as cascas, sabe? Isso é. Mas eu meio que calço aquele sapato, sabe? Sim. Eu consigo, eu falo, cara, que. E todas as pessoas Ai, que eu que lindo atendo, isso, todos os meus clientes, calça esse sapato, é muito sim, lindo. e todas as pessoas que eu atendo, eu sou apaixonada, eu fico apaixonada por todos os meus clientes, sou apaixonada por todas as minhas clientes, eu sou apaixonada no mapa delas. Aí toda vez que eu pego seu mapa, é maravilhoso. Porque Sim. porque é a tua vida. Assim, tá aqui, é lindo. Você usou aqui, doeu aqui na infância, mas olha só, por que eu fiz isso? Eu fiz isso, várias coisas, assim, você pode usar melhor, você pode usar sempre o melhor, sempre, sempre. Você não precisa ficar presa à situação, você vai olhar, você viveu aquilo, mas esse aspecto aqui te levou para outra coisa também, porque a tal da você pode ligar outros sinais, outras recepções, sabe, de receptores dessa situação, desse aspecto. Muito legal Então, isso, gente. E voltando para o arquétipo materno, você também é mãe. ai, E uma graças mãe a Deus. apaixonada, que também veio isso para você, que também foi um resgate com você mesmo, uma oportunidade de fazer uma história, de fazer a sua assinatura materna também nesse mundo. O que que é ser mãe? O que que é a Michele mãe? Eu sou uma mãe de sol de casa 5, né? Nasci para Adoro. ser mãe do Diego. Ele é o sol de Sim. casa 5 conversando com Netuno, tinha que ser um pisciano. Eu achava que ele ia nascer, né, na data ariano, mas ele nasceu 10 dias antes. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Que também tem uma coisa, eu vou sair e vou voltar. Tem algumas pessoas que eu já tive clientes, que eu estou grávida, eu queria ver a data, isso eu não vejo de jeito nenhum. Deixa o mundo, deixa o universo funcionar, né? Não existe isso, não tem como, não é essa brincadeira. Não é essa brincadeira, pelo menos comigo não é. Não tem, né, tem Sim. colegas que fazem, mas para mim não. Deixa o universo funcionar. E ser mãe do Diego foi a melhor coisa do mundo, da vida. Foi junto com o meu retorno de Saturno. E aí eu entendi, pum, meu retorno de Saturno, minha família, meu tudo, meu, assim, a minha responsabilidade quanto àquilo. E, nossa, E é tudo trouxe de bom. também uma coisa do amor, né? Um amor que Não, é amor que não existe. que é Não sei nem explicar. Não existe, não dá para botar, não dá nada, nada. É uma coisa que você. e um acesso também um pouco a essa mãe que você também teve em um ponto na sua vida. Total, Esse eu sou minha cheiro de mãe. leite, ele Isso é mal veio, barato, de né? alguma forma Não, ali, isso né? é mal barato, porque quando você vira mãe, você fala: Caraca, eu tô igual a minha mãe, caraca, eu tô igual meu pai, tô igual minha mãe. E aquilo que eu falei que tô igualzinho, Você é se isso. torna quem você mais temia. Você se torna mesmo, você fala: "Pô, que legal, legal." Todos os dias, eu tive uma passagem aí,
saindo da lua, indo para o sol, né, que é a figura paterna, do meu filho começando a estudar, né? Eu tive um pai que para estudar com ele morria de medo, matemática. E aí eu ficava, isso eu nunca vou fazer com meu filho. Aí eu comecei a estudar com ele, eu tive a mesma reação do meu pai. Aí na hora eu falei assim, Diego, a mamãe não tem condições de estudar. Aí você pode falar, porque eu me transformo no seu avô, um avô que não vou vivenciar isso. Só quem sabe, só É quem isso. vivenciou sabe o trauma que é Estudar tentar fazer matemática. matemática com meu avô. Como Mas, enfim, assim? Como assim? Meu Deus, é muito engraçado. e aí, Vocês duas, eu falo pelo Diego também, e é interessante porque vocês tiveram esse corte com a minha avó durante a adolescência de vocês. Que eu acho que o que aconteceu foi que vocês tinham muito uma visão, uma pessoa toda hora ali preocupada com vocês, levando para o médico, nanã, do nada parece que esse olhar para vocês foi embora. E é como se vocês duas, eu vejo por fora, vocês refizeram essa história, vocês reescreveram essa história de vocês e teve um processo de muita cura de vocês duas, porque vocês são Sim. duas mães muito presentes na vida minha e do Diego. Na adolescência, então, que é uma fase difícil pra caramba, que dá trabalho pra caramba, vocês duas foram, tipo assim, as mais presentes, as mais que queriam conversar, Sim. que queriam ouvir. Então, eu acho lindo essa história, porque vocês tiveram um processo de cura de vocês duas fazerem isso pela gente. Eu acho que tem um aspecto um pouquinho de um trauma, né, que a gente não quis repetir, porque tem coisas que a gente fala: "Nossa, isso aqui não, isso aqui eu não quero passar adiante", que eu também acho legal. Eu não sei nem se a gente tinha, na verdade, todo esse conhecimento de pensar: "Eu não quero passar adiante", mas foi o que a gente acabou fazendo, né, "Isso aqui a gente não vai passar adiante, esses filhos são exatamente. nossos, isso aqui esse filho ninguém tira", e aí foi assim que a gente acabou ficando com nossos filhos, porque foi em algum momento que a gente sentiu que alguém tirou alguma coisa da gente. E aí voltando para isso, Michele, o que que você acha? Você é melhor como o que que você é melhor como mãe ou melhor como filha? Quem é a Michele? Eu sou melhor como mãe, bem melhor como mãe. Eu poderia ter sido, eu sou bem melhor como mãe. Também adoraria ser. Eu acho você uma filha muito maravilhosa. Eu acho. Eu adoraria que meu filho fosse igual você. Ah, É verdade, verdade. mas você é Não, uma ele mãe vai ser. incrível, Não, ele vai total, ser. ele Não, mas tem assim, como total esse filho, olhar sim, por ele tem. você. Eu sei. Eu conheço aquele mapinha também. Mas assim, eu não sou assim, a melhor filha do mundo, eu não sou. Não sou, acho que não. A minha Não, mãe, eu sou aquilo que eu posso ter. eu acho que a minha mãe, depois de mais velha, você ficou mais próxima da minha avó. Eu Eu acho que é acho uma que, coisa que Todo tipo, você mundo teve uma buscou. fase. Eu acho que eu todo escrevi isso mundo para teve, vocês. um Desculpa te cortar, mas você fez uma pergunta de como é que foi, se você sentia que cada um naquele formulário, né, quem teve mais acesso à mãe, eu falei, todo mundo teve acesso na hora que tinha que ter. É, Todo mundo teve mais presença na hora que tinha. Eu acho que não tem essa de isso. Também conhecer o mapa, conhecer. Eu acho que tem uma coisa muito diferente da experiência da Michelle e do Patrick. Eu acho que eles eram mais colados com a minha irmã, com a minha mãe na infância. Eu acho que eu não fui a filha mais com afinidades ou mais próxima. A Michelle, por terem afinidades, eu acho que natural das duas, de uma amizade que teve um corte, porque se não tivesse, de repente, eu acho que você poderia ter sido bem parecida com a minha relação com a Brida, porque vocês já tinham uma afinidade natural, vocês duas. E o Patrick, por ser o filho mais novo, aquele caçula. Então, acho que eu não tinha, né, esse espaço ali, eu não sei, não tinha. E a gente Filho no meio conversa muito também. isso, eu e minha do mãe. meio. Mas Bem, o tipo, mais louco é que as duas têm o mesmo signo e o mesmo ascendente. Então, a verdade. afinidade que as duas têm é uma afinidade, obviamente. O sol, gente, a gente não nasce o sol, a gente tem que trabalhar nosso sol, que é o signo solar. Eu sou virginiana, você é sagitariana. Não é uma coisa que, eu sou. Não, você nasce com aquilo, mas assim, aquilo tem que ser trabalhado, conquistado. É uma tarefa o É. sol. A lua não, a lua, gente, a lua são 13 coisas que você é o emocional que você está condicionado àquele tipo de sentimento, de emoção, de reação E emocional. o Tá? ascendente? O ascendente é o seu corpo físico. É como você acorda, como você abre o seu caminho, quando você chega num lugar, é seu ascendente. E é a arma que você abre os seus caminhos para chegar na tarefa. Então, é o tipo de arma. A Mariana, então, está sempre apaixonada, entusiasmada desse jeito, e fala com a mãe, com a mão, enfim. Mas tudo é para chegar ao seu sol. Então, essa história de parecer não ter afinidade, mas você vê que Eu acho na que vida Qual é a adulta. essência? O sua essência é a tarefa, é a nossa essência, é o nosso Uhum. brilho. Quem Uhum. está doente, o sol está mal. Você sabe que está apagado, é o sol, é o brilho, mas é algo que a gente conquista, é uma tarefa que tem que ser trabalhada.
Porque a gente é muito a lua, a gente é muito emoção, Sim. ou botando para fora ou implodindo, porque a lua está ali, como eu falei, a lua a gente vai sendo condicionada e a gente não tem controle, né? Um bebê não tem controle, não sabe, você não tem coisas que você não tem memória, você não tem como ter memória, a lua está ligada à memória, como a casa 4, de coisas que aconteceram com você e que te marcaram e que você tem reações mais velhas, mas que isso foi lá no berço, uma mãe deixou um bonequinho cair aqui. É exatamente isso, entendeu? Aí a lua já fez, sabe? E aí foi. Sei. Como é que você vai acessar isso? Só na psicanálise de hipnotizar, sabe? Uma coisa muito. Ou a astrologia. Pode chegar e falar assim: pode ter alguma coisa que eu pergunto em todas as idades. Aí, geralmente, você fala, ó, você não vai lembrar, mas você pergunta para a mamãe, por isso que é importante conversar e saber com a mãe. É hora. Porque com 3 meses, essa lua mexeu aqui. O que aconteceu? Com tantos meses, tem tudo ali no mapa. E o Sol também, ó. Com 2 anos, 3 anos, com 5 anos, tocou aqui, ó. O que aconteceu aqui, perto dos seus 5 anos? Tem orbe, o planeta tem orbe, né? Então, perto de 3, 4, 5, 6, 7 anos, o que aconteceu nessa aproximação até uns 5 graus? Eu E acho que eu tive um reencontro, voltando para a história da minha mãe, eu acho que eu tive um reencontro com ela nessa outra fase, já mais velha, né? E aí a gente criou alguns pontos de afinidade, mas eu sempre escuto muito da minha mãe que eu sou muito parecida com meu pai, porque eu escutei isso desde nova dela. Ela tinha algumas coisas que ela me falava quando nova. A gente tem algumas coisas que a gente fica da mãe, né? fica Tipo, marcado. ela falava, Sabrina vai ser advogada dos pobres oprimidos. Ela sempre fala isso pra mim, gente. Ela adora resgatar uma pessoa, pegar uma verdade. amiga e dar uma coisa, enfim. E ela sempre tinha essa coisa comigo que irritava um pouco ela, esse meu jeito, ou um jeito de eu querer trazer alguém mais, e vocês queriam estar mais a família, que hoje em dia eu também entendo, que às vezes eu também quero estar a família, mas eu nova era uma coisa mais. Esses labels, como você É, falou, que vão botando na gente. entendeu? É. E aí os pais vão botando esses labels na gente, mas eles não tinham esse acesso. Não, não. E qual era esse. Você lembra de algum label que a minha mãe botava em Não, você? tudo meu era assim, tem o desenho dos Smurfs, a Michelle é o Ranzinza, é o brabo. Tudo era uma coisa. O cão, Tudo era cuidado o com cão o cão raivoso. raivoso. Tudo era assim, um negócio assim, Sim, sempre. Eu tenho isso. você tem essa memória, eu tenho a do advogada dos pobres oprimidos. Era sempre um arquétipo muito sincero. Você estava nem explodiu, a cabeça ficou vermelha, explodiu, era Michelle. Mas é interessante, as pessoas que têm esse corte com a mãe de alguma forma, assim, por mais que a gente resgatou com a nossa mãe, essa coisa do gatilho é uma coisa muito normal de ter, porque eu tenho uma ótima relação com a minha mãe hoje em dia, meus pais são muito amigos meus, mas tem determinados momentos que eu tô com ela que dá um gatilho, mas assim, por eu já estar mais velho, muito trabalho de meditação, yoga, imagina, é muito trabalho de autoconhecimento, de estudos, terapia. Chega uma hora que dá o gatilho, a gente enxerga o gatilho também, pelo menos dá para ter aquele momento da gente pedir desculpas, né. Nossa, eu acho a vida dela incrível. Eu não mudaria. Assim, não vou dizer que não mudaria. Sendo ela, eu Escolhas acho que ela diferentes, mas mandou muito bem. tá, Você também no formulário perguntou, e se você fosse ela? Talvez eu não faria o mesmo, eu sendo ela. Se Porque você por eu me pudesse. conheço bastante, pelo autoconhecimento. Mas sendo ela, eu acho que ela caminhou muito. Eu acho ela uma vencedora, eu acho ela literalmente uma mulher livre. Eu vejo minha mãe, eu linko a palavra liberdade. Porque ela fez uma coisa que foi muito corajosa, foi dolorosa para essa mulher, mas ela precisava viver aquilo. E ela teve coragem de fazer uma coisa que ela foi escorraçada, né, assim, socialmente sim, seria algo assim, né, sim. visto dessa maneira. E ela enfrenta, e ela foi, aí depois vou voltar a estudar, aí eu vou fazer isso, aí eu vou para outro país, outra cultura. É. Então assim, e com a doçura dela, porque ela é doce, porque ela é Resiliente também, né, fofa. resiliente. Não, então assim, é Muito. de uma liberdade, de uma Sim, força, e essa história que ela contou faz muito sentido para mim, mesmo com a minha dor de adolescente, uhum. fica pequena perto Ah, do que do que lindo isso. ela Isso é muito completamente, bonito. Isso é muito completamente. bonito. Porque você pega a sua dor e para você entender a história. Porque, gente, os nossos pais são seres humanos. São seres Exatamente. humanos que também têm os seus defeitos e têm seus erros. E, gente, eles também estão tentando aqui na vida, como todos nós, né? De fazer o melhor. É, E às vezes E o meu gatilho é meu gatilho, tá lá não, eu sei que onde está tocando a minha lua, toda cagadinha que a gente fala, né, mas quando ela é cagadinha, ela tem uma possibilidade enorme de aprofundamento, sabe. sim. Ótimo, então assim,
qualquer gatilho que já me coloquei é meu, é uma coisa minha, porque foi gatilhado em mim. Não é por causa daquela coitada, a gente fala, porque ela fez isso, mas não, peraí, mas ela fez isso, mas o gatilho foi meu. Porque, de fato, a história dela eu acho sensacional. Quando eu boto, eu falo, ela merecia um livro, porque se alguém chega e vou escrever um livro, que a gente Sim. leu agora Carla Madeira, que conta uma história, É, né? Que bem pega isso. personagens que a gente Traz. pode odiar, que a gente pode ser um Leia o vilão, livro. mas é um É anti-vilão. maravilhoso. O Nossa, vilão, que é o anti-vilão, que assim, porque o ser humano é isso, a gente é. não. Assim, então, o que ela fez foi assim, a história dela, eu acho de uma mulher sensacional, e quem encontra com ela não imagina tudo que ela Ela passou. passa- É, E ela tem um traço várias que pegou, vidas que eu nessa acho que a gente conseguiu levar dela pra gente. Eu vejo, pelo menos, em nós duas. Acho que o Patrick também tem isso. A minha mãe, ela é uma mulher que ela tem uma autoestima, gente. Não Aquilo é existe incrível, que gente. chega até a irritar às vezes, não. Gente, você fala, gente, você Pelo amor de Deus, ela é pelo amor de Deus, Não, eu faço. Eu canto também. É, Falei, mãe, você não canta canta mais do tudo. que o Diego. Não, eu canto. Larari, larari. É, Ela coisa tem uma autoestima que é incrível. incrível. Eu Ai, nunca sempre vi. falo da minha avó. Ela tem uma autoestima, mas jovialidade É. também. É. Meu pai também, né? É, Meu muito jovial. pai tem dor nas costas, aquela coluna toda, mas parece. Ele renasce, ele faz cambalhota, que eu não dou cambalhota. A minha avó Eles teve, são e a jovens. minha avó, uma coisa muito legal dela é que ela teve um amor depois na vida dela, mais tarde, né? Ela Muito legal conheceu isso. Ela o tem. Ismael, que é o marido dela atual, que é 60? Não, 57. 57, Já, quase 60 anos, gente. Muito. A mulher pegou e falou assim: é isso, gente, depois de divorciar aí, ó. Vou pra pista. Ela vai. Isso, minha E avó ela, tá arrasando. isso é muito legal, esse processo dela de se reinventar, de renascer, porque são vários renascimentos dela. De viu ela morrer e renascer em milhões, várias situações. E nunca vai. Mas é Vai, porque né? tá muito, eu acho que linkado a esse processo de autoestima, que aí você não deixa de acreditar no amor, porque você se ama tanto, que Total. pra mim, gente, que isso, vai ter um amor pra mim, porque eu já tenho esse amor, eu já transbordo esse amor por mim mesma, então você acaba não tendo esse bloqueio de não acreditar no amor. Eu acho que a autoestima tá muito conectada Nossa, ao seu autoestima amor é próprio, é tudo. muito É assim, importante, e a várias minha vezes eu mãe falo, gente, se tem você muito não se isso. ama, se você falar, gente, não vou me colocar nisso, outra coisa também, que, né? De você, conhecendo o seu mapa, essa ferramenta, você fala, eu não vou me colocar nesse lugar, porque vai acionar coisas que não é o melhor, não como eu me vejo bem, eu não fico feliz comigo ali. Então, é uma ferramenta que também dá uma clareada nisso. Sim, Lógico que a maturidade também faz isso. sim. E Mas, você passou por tanta coisa, minha avó passou por tanta coisa pesada, difícil na vida. Muito. E ainda assim, uma coisa que eu vou falar da minha avó é que eu nunca vi ela, uma mulher pesada, nossa, uma mulher. não, Ela não te Amargurada. deixa amargurada Não. levar zero. pelas coisas difíceis que ela passou na vida, realmente E muito nem difícil. fugitiva, porque ela não faz nada para fugir. Ah, então bebe, ou não sei o que, ela não foge do assunto. Ela não foge daquilo que ela viveu. Não sei por que ela fez, ela processou, botou no lixo, porque É, muita coisa, né? verdade, Não tem uma fuga. Não sei se tem uma característica, né, que vocês duas têm uma característica que é muito similar, que vocês são impecáveis, né? Vocês são, essa coisa de Ah, eu vocês, escuto cara, isso. como É, a minha mãe fala, mas chega a ser cansativo, minha filha, porque eu não sou minha impecável. avó Mas, nunca tá com a mas unha sem ser não deixa de feita, minha ser, tia também. não, elas são Assim, se a minha avó, olha, minha mãe impecáveis, abraçou minha nunca, neta. mas não deixa de ser uma Unha. inspiração para mim, porque isso também me puxou. De repente, se eu tivesse crescido num lar com pessoas muito coisas, eu poderia ter, quando vi, eu não teria ficado. Eu acho que me deu um equilíbrio também eu ter em volta de mim mulheres que eu olho e falo, são impecáveis, são lindas, sempre. E aí eu também me puxo a ser, entendeu? Isso para mim é sempre uma visão positiva que eu tenho, que eu falo, foi sempre a influência. Eu olho, minha mãe eu nunca vi, ela chega aqui, ela tá sempre, parece que ela acabou de sair de salão, mas não é, ela fez a unha, ela ainda tem um lado, né, que ela é extremamente prendada, que você fala, as pessoas imaginam que ela cozinhou tudo, fez a unha, fez o cabelo, e ela você fala, não fez nada, foi ela que fez Mas eu já tudo. me vi nesse lugar também. Sim, e De você fazer também tudo conseguiu. perfeito, conseguiu. Você. Mas não é, para mim, não é difícil, não é pesado. É uma coisa que Natural, quase. é natural e respeito ao próximo. Eu chegar toda capenga, essa pessoa. Eu acho assim, uma falta de higiene, de respeito ao próximo, sabe? Respeito ao Eu sou moral. virginiana, então não é uma coisa que é difícil. Para mim é agradável até também. Eu tenho uma Sim. Vênus muito boa ali no mapa, então é uma coisa agradável. Assim, É muito eu legal trato bem da isso. minha Vênus. Quando a gente trata também bem dessa parte feminina, não fica só na lua, lua, lua. Você entende que tem uma Vênus que tem que desejar, se sentir desejada, tem que fazer o seu belo prazer, quer materializar sim, quer dinheiro sim.
Cara, você ter o melhor dos 2 mundos, tá de bem com a sua lua, seus 2 femininos, você ficar de bem com eles. E a Vênus está sempre linda. A Vênus não vai ver ela cacaricada, não. Então, assim, sou mãe, mas sou linda, gata, gostosa. É a Vênus, entendeu? É. Sou maternal, acolho, faz uma comidinha, uma sopinha deliciosa. Mas eu tô indo pra academia, gatésima, Gente, perfeita. essas são as minhas 2 referências, vocês estão entendendo? É difícil viver para isso, mas é Mas real. se a gente for estender esse assunto, também vai a nossa avó materna, porque a nossa avó era Nossa, é a impecável, Yaya. Yaya completamente. Não, tudo começou na Yaya. A Yaya, aí as pessoas faziam bullying com ela, né? Porque ela É. estava sempre tão linda e de um bom gosto nos óculos, um cabelo sempre Era muito europeia impecável. também para o Rio de Janeiro. Não, Então, ela era sempre muito muito bem europeia vestida. para A o Rio de roupa Janeiro. dela era feito sob medida. Imagina Era você poder se medida, vestir sob impecável. medida. Então era sob medida, aquele cabelo lindo, aqueles óculos, a unha sempre perfeita. Ela mantinha um peso como ninguém, sempre Nossa, magra. E minha a mãe postura. também tem E a um pouco postura, isso, uma linda. postura, uma Lindíssima. elegância, Então isso elegantíssima vem da dela, vem da Yaya, Yaya. Foi. totalmente da Yaya, muito, muito. Temos que agradecer isso. Ah. E se a gente, agora voltando à sua relação com a sua mãe, o que você faria diferente se você fosse a sua mãe? Ai, gente, se eu é aí que a gente cai. Vamos Se lá, eu o fosse que minha você faria mãe, diferente? eu não faria nada diferente, porque sendo ela, eu teria o mapa dela e teria a visão dela, o olhar dela. E eu, como história, eu tenho que falar assim. Sim. Se eu fosse eu naquela situação, eu não faria daquele jeito, porque eu teria tacado fogo. Pá, explodido, não teria tido, eu nem me colocaria, na verdade, porque bomba de Hiroshima, Sim. sim, não dá. Mas sendo a minha mãe, eu não consigo. Eu posso olhar de fora e falar assim, senti dor, porque para ela provavelmente foi muito dolorido também se afastar. Ela não queria se afastamento dos filhos Sim. de maneira nenhuma. E ter que lidar com aquele lado, né, daquele parceiro que Que realmente realmente era. não tinha condição de estar próximo. Então, assim, eu sinto a dor dela. Sim. Eu acho que essa dor, eu não me colocaria nessa dor. Porque ali, aquele momento, eu vi que a autoestima dela estava no chão e ela juntou com uma pessoa que queria fazer isso, Sim. sabe? E ela viveu muito tempo aquilo, É. né? E eu não me colocaria naquele lugar jamais, Sim. jamais. Sim. Mas sendo ela, eu acho que era o processo dela. É isso que eu posso Tá. dizer, entendeu? Então Porque você eu passou seria a ter muito uma empatia. total empatia. Tem empatia por todo mundo, gente. A pessoa pode contar coisa mais tenebrosa, por eu saber que tem um mapa ali, que tem um. Não tem como não ter empatia, Sim. entendeu? Não tem como. E é muito legal você vindo, contar dessa história, as pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, verem que também tem uma história por trás da minha história, e esse é o lado da minha irmã contando essa história, que se o meu irmão tivesse aqui também contaria de uma outra forma, que a gente tinha idades diferentes, perspectivas Sim, diferentes, total. somos pessoas diferentes. É muito legal você falar isso. E agora, para a gente finalizar isso aqui, porque está chegando no final desse momento, você quer deixar um recado para sua mãe? Quer mandar um recadinho para Ai, ela? mãe, eu E te vamos falar. amo, mãe. Eu te amo. Eu não sou a melhor filha do mundo, mas eu te amo. Eu, às vezes, não atendo na hora que você ligou. Uhum. Ai, porque eu tô cansada. Mas eu digo que eu te amo. Aí depois eu fico, ai, não atendi minha mãe, mas eu vou ligar de novo. É uma lista. Ai, eu amo a sua comida, eu amo a sua feminilidade. Quando você tá perto de mim, você sempre. A sua unha tá tão bonita. Aí você vai e bota a unha da mesma cor que eu. Eu Vocês tenho são tanta muito coisa assim, nossa, vocês gostosa. dois são Então, muito são assim. tantas as declarações de amor. Assim, você foi tudo perfeito, mas não tem assim. Desculpa pelos gatilhos, que são meus gatilhos, e que. É isso. Ai, que linda. Dividir a história, eu amo muito você, Também. obrigada por ter aberto o Eu tô tão coração, orgulhosa de você. dividir a história com a gente, tá aqui. Gente, a gente vai finalizar assim o podcast Filha da Mãe, esse episódio, que foi maravilhoso. Espero que você tenha gostado, que tenha te trago insights e também reflexões positivas e de um estado de você poder transformar a sua própria vida e a sua própria perspectiva sobre as suas histórias. E vai É isso. fazer seu mapa astral. Vai, Ai, fala, gente, dá. como é que alguém, em pleno 2025, não tem, sabe, Gente, o próximo pelo mapa amor da- de Deus. Deus, Amor faça de seu mapa Deus. astral. Ou então abra a cabeça e entenda mais sobre astrologia. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você ama. E segue a gente no YouTube, Spotify e nas nossas redes sociais. Até Até a o próxima. próximo.